Olá, meu nome é Cristiano, sou estudante do segundo ano de psicologia e venho aqui contar um pouquinho da minha história para vocês. Em 2013 a 2016, eu virei morador de rua devido a um casamento falido. Imagino eu que uma pessoa que tinha tudo, tinha um trabalho, tinha uma vida, um casamento, e devido a uma depressão, acabou virando morador de rua. E foi um momento bem difícil, assim, da minha vida, porque além de todo esse sofrimento de passar fome, dormir ao relento, e fora as condições insalubres que a gente, como morador de rua, passa, foi uma trajetória em um espaço de tempo curto que parecia uma eternidade. Para mim, imaginar vivendo naquela situação foi muito triste, porque eu sempre fui uma pessoa muito rodeada de pessoas. Antes de ser um morador de rua, eu tinha muitos amigos, pessoas que estavam ao meu redor e diziam que quando eu precisasse no meu momento difícil, elas estariam ali para me ajudar. E não foi bem isso que aconteceu. Que foi quando eu aprendi como ser humano que são poucas as pessoas que vão estar ao seu lado nos momentos difíceis. Eu fiquei muito descrente do ser humano, e aí foi um momento, uma trajetória de altos e baixos. Por 3 vezes eu tentei porque eu não aguentava mais viver aquele momento de estar passando necessidade, de parar na porta de um restaurante, de uma padaria e pedir um copo de água e as pessoas te olharem como você fosse um criminoso, como se você fosse um algo ruim, e que eu precisava naquele momento era só uma oportunidade de poder mudar a minha vida pelo estado que eu cheguei. E foi aí, a partir desse momento, que eu conheci uma pessoa que passava todos os dias de manhã no local onde eu ficava, no centro de São Paulo, e todo dia de manhã ele me dava um pãozinho de café da manhã. Todos os dias. E essa pessoa, não sei porquê, se encantou com a minha pessoa, conheceu um pouco da minha história, conheceu um pouco da minha essência, viu que eu não era um morador de rua convencional, que é aquele morador de rua que você sabe que tá ali por causa de uma bebida, por causa de uma droga, e resolveu me ajudar, me dando um curso para ser taxista em São Paulo. Fiz durante um tempo esse curso. Ele me ajudou a ingressar na profissão de taxista, que foi a partir desse momento que eu comecei a mudar a minha vida. Isso antes de ter passado por diversas situações, de ter apanhado na rua, ficado doente, de ter vários surtos mentais. E foi daí, a partir desse momento, que eu consegui mudar a chave da minha vida. Entrei no táxi, comecei a trabalhar, trabalhava durante o dia. Fiquei mais 6 meses morando dentro do carro, porque eu não tinha onde morar. E aí eu encostava o carro no estacionamento de mercado, farmácia, um lugar seguro, onde eu podia dormir, para que no outro dia eu conseguisse trabalhar. E aí as pessoas me perguntam, mas por que você não arrumou logo uma casa? Que a minha prioridade era pagar as dívidas que eu tinha, principalmente com as pessoas, porque é mais fácil você dever por uma instituição financeira do que por uma pessoa. Porque as pessoas, elas te cobram, elas te denigrem. E aí eu dei prioridade em renovar a minha vida para depois conseguir alugar uma casa. Eu fui alugar uma casa depois de quase 1 ano. Foi quando eu consegui alugar uma casa. Essa casa não tinha nada, era uma casa vazia, porque eu não tinha móveis. A única coisa que eu tinha era o cobertor que eu dormia na rua, que eu acabei levando para essa casa. E aos poucos, um tempo, eu fui comprando uma coisinha, uma outra. Hoje eu falo isso com muito carinho, porque a minha primeira aquisição, depois que eu saí da rua, que eu aluguei essa casa, foi uma panela de arroz. Então você imagine um ser humano passar durante 1 ano comendo arroz e sardinha. Era aquilo que eu tinha naquele momento. Era aquilo que estava dentro das minhas possibilidades. Mas consegui dar a volta por cima, reconstituir minha vida, coloquei ela em ordem, comecei a fazer um tratamento com psicólogo, com psiquiatra. Foi um tratamento bem difícil, um tratamento bem pesado,
porque eu perdia aquela empolgação da vida. Eu não acreditava em mais nada. Eu achava que naquele sentido, naquele momento que eu vivia, para mim era só a morte. E com muito trabalho, com psicólogo, com psiquiatra, conseguiram retrazer o Cristiano de volta ao convívio da sociedade. Então foi aí, a partir do momento que eu comecei a pensar e me apaixonei pela psicologia, porque foi um processo bem doloroso, assim, bem difícil. E aí, com aquela estrutura da psicologia, com aqueles ensinamentos, com aquela busca, foi quando eu me apaixonei pela psicologia e resolvi estudar psicologia. Em 2022 eu vim para Guarulhos, que eu morava em São Paulo, na região da Vila dos Remédios. Na época da pandemia eu fui mandado embora dessa casa porque eu não tinha condições de pagar o aluguel, por ser autônomo e por todo mundo estar recluso. Também foi um período que eu achei que eu iria voltar a morar na rua, porque não tinha trabalho e não tinha o ganho. E aí eu falei, bom, vou voltar pra rua de novo. Mas aí existem pessoas que surgem na vida da gente para ajudar. E aí tinha alguns conhecidos aqui em Guarulhos que, através de outros amigos, me trouxeram para morar aqui em Guarulhos. E Guarulhos para mim foi o divisor de águas na minha vida, que foi aí que eu consegui colocar a minha vida em ordem, trazer a minha dignidade de volta. E aí foi daí que eu comecei a pensar num curso superior, em tentar trocar experiências com outras pessoas, mostrar para as outras pessoas que a gente, como ser humano, a gente pode chegar em qualquer lugar. E aí foi quando surgiu a ideia de fazer um curso superior. Procurei diversas outras faculdades. Na verdade, antes de vir para a psicologia, eu comecei a fazer letras, mas não me dei bem com o curso, aí acabei trancando. E aí surgiu a ideia de fazer psicologia. E foi amor à primeira vista, assim, tanto pelo conteúdo, tanto pela estrutura que o ENIAC proporciona para nós que somos estudantes. Então, sim, hoje eu sou muito grato ao ENIAC por estar aqui realizando o sonho. Tenho muito a agradecer ao professor Paulo Pardi, que é um excelente professor e que me deu essa oportunidade de estar aqui contando um pouco dessa minha história para vocês. Hoje, dentro desse sonho, eu tenho um projeto de escrever uma autobiografia para compartilhar um pouco dessa vivência, dessa história que eu passei durante esse período da minha vida, e não como uma superação, e para que sirva de exemplo para outras pessoas que tenham momentos difíceis, e mostrar que a gente pode chegar a qualquer lugar e aonde a gente quiser.